Bom dia a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, nos diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós lemos esse texto, eu acredito que pelo menos duas perguntas surgem em nossa mente. Por que Deus ele faz com que todas as coisas cooperem, contribuam para o nosso bem? E na verdade, então, falando de contribuir para o bem, que tipo de bem seria este? Quando nós lemos esse texto, tenho certeza que essas indagações surgem na nossa mente e também no nosso coração. Mas na verdade, o versículo 29 deste mesmo livro, do capítulo 8 que nós acabamos de ler, ele responde isso para nós. O versículo seguinte, na verdade, diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, justamente porque Deus tem como propósito formar em nós a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus. Quando o texto diz aqui acerca de todas as coisas, isso significa todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus faz uso de todas essas circunstâncias para que, de alguma forma, a imagem de Jesus seja formada em nós. Quando nós decidimos seguir Jesus, nós optamos por deixar uma vida e agora adquirir uma nova. Quando nós passamos a viver em Cristo, nós agora somos uma nova criatura. Essa nova criatura precisa adquirir uma nova imagem. A imagem do homem do pecado, a imagem do homem deste mundo, desta vida, ficou para trás. Agora uma nova imagem precisa ser adquirida. E como que ela passa a ser adquirida? Nós seguimos Jesus Cristo, confiamos nele e vivemos por fé nisso. E a Bíblia nos diz que por conta disso, por este ato de fé, por amor a este Deus, porque ele nos salvou, ele nos lavou dos pecados, ele nos deu agora, pela sua graça, a oportunidade de estarmos na eternidade. Este Deus agora faz com que todas as coisas, todas as circunstâncias contribuam para o nosso bem. E a segunda pergunta, até disse, duas perguntas eu acredito que nós podemos fazer diante desse texto. A segunda pergunta seria: que tipo de bem seria esse? Justamente este. Por mais que pareça estranho isso, mas Deus faz uso de circunstâncias ruins, de circunstâncias que parecem até desapropriadas para a vida daquele que acredita que deve viver em Cristo de uma forma até em paz. Não. Todas as coisas Deus faz uso para o nosso bem. E este bem seria formação de imagem e de semelhança de Cristo em nós. Porque esta imagem, na verdade, que vai habitar na eternidade, é justamente essa imagem, este novo homem, que se reconcilia de fato com Deus. E é justamente isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós tenhamos em nós a imagem do seu Filho. Que ele veja Jesus Cristo em nós, para que possa nos conhecer e nós possamos estar junto com ele na eternidade. Então, quando esse texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é justamente por isso. Porque Deus tem a finalidade de fazer uso de todas as circunstâncias dessa vida para formar o caráter, a imagem do seu Filho em nós. Então, que nós não venhamos a reclamar, ou blasfemar, murmurar acerca de todas as coisas que acontecem conosco, todas as coisas que acontecem na vida daquele que decidiu seguir Jesus. Não reclame. Deus está fazendo uso tanto do que é bom, também do que é ruim, para que Jesus Cristo seja formado em mim e também em você, para que um dia nós estejamos nos alegrando juntos, diretamente com este Senhor, desfrutando de uma comunhão eterna com Ele, na eternidade, e também nos alegrando e louvando a Ele pela oportunidade que Ele nos deu de passarmos por muitas coisas nessa vida, para que um dia todos juntos nós pudéssemos estar lá, com a imagem e a semelhança do seu Filho e diante dele. Ok? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, em nome de Jesus. Até a próxima.